Igreja, com a paz do Senhor Jesus. É motivo de alegria, podermos estarmos aqui numa data tão especial, num momento tão ímpar, na vida de cada mãe, de cada jovem, de cada pessoa. Muitas comemorando o seu primeiro ano, de mãe, outras algumas dezenas de anos, E assim vai, mas que sempre tem o mesmo significado, Sempre a gente vai no mesmo intuito de agradecer a Deus, Como sempre é dito, não tem como não falar. O Dia das Mães são todos os dias, Nós devemos honrá-las, devemos respeitá-las, mas sempre há um dia especial que a gente dá aquele ênfase, que a gente foca mais, mas que nós possamos, no dia como o dia de hoje, nós possamos ter esse mesmo respeito, essa mesma devoção todos os dias, Tudo bom? Que a gente possa ter esse respeito, esse zelo, que foi o que Deus deixou para cada um de nós, Para que nós possamos amar e respeitar, O domingo passado, o pastor tinha me dado essa missão, Só que eu não lembrava que era o Dia das Mães, Aí no culto da quarta-feira, o pastor, tem certeza que quarta é Dia das Mães. Não é o senhor não que vai... Aí o pastor, não, é você mesmo. Porque muitas vezes, irmão, realmente a gente... É um dia especial e a gente às vezes, nós pedimos a Deus, como a irmã falou, a gente quando nós estamos aqui na frente, pedimos que Deus se faça presente na nossa vida, para que nada que a gente venha falar, venha de nós mesmos, mas venha da parte de Deus, para que possa edificar primeiro a minha vida, e a vida dos irmãos, a vida de cada pessoa que está aqui presente nessa manhã. É um dia que a gente, na Bíblia, irmãos, há dezenas de relatos de mãe, a qual a Bíblia se refere, Se a gente for falar de todas as mães a qual a Bíblia fala, a qual a Bíblia cita, a gente talvez deveria passar uma boa parte do da noite e do amanhã falando, porque realmente são histórias emocionantes, são histórias de perseverança, histórias de amor, histórias de fé, a qual a Bíblia deixou relatada, irmãos, como exemplo para as nossas vidas, como exemplo de muitas coisas, a qual algumas poucas a gente vai comentar nessa manhã. A gente sabe que o culto de hoje é um pouco de EBD, é um pouco de culto da família, Então é um pouco de tudo, que a gente vai aprender um pouco, Então se sintam à vontade para perguntar, se o irmão James souber, tem um pastor aqui, viu? Podem perguntar à vontade, que nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, Uns aos outros, que a gente possa, da parte de Deus, estarmos aqui para podermos cultuar o Senhor, Mas eu achei bem interessante, Eu acho que todas as mães receberam esse papelzinho aqui, a qual diz assim: mãe, palavra sublime, mulher em forma de flor, cuja bondade se exprime em dose de puro amor. Mãe, é ternura e emoção, seja no céu ou na terra. É a mais suave expressão do amor que nunca encerra. Mãe, seja jovem ou idosa, na alegria ou na dor, tu és a mais bela rosa do reino de nosso Senhor. O autor aqui está desconhecido, mas eu acredito que as irmãs que elaboraram. É um texto que retrata, irmãos, a simplicidade da palavra, mãe, assim, se a gente for ver a forma escrita, é tão pequena, tão suave, mas que tem um tão grande formato no seu conteúdo, Mas são coisas, irmãos, que a gente num dia como hoje, a gente traz um pouco de ênfase, porque nós estamos vivendo em um mundo, irmãos, a qual a palavra de Deus está se cumprindo de uma forma tão íntegra que a gente como cristãos que somos, nós não chegamos a nos apavorarmos, a nos admirarmos
porque nós que estudamos a palavra, nós que tentamos entender, nós que pedimos a Deus que nos oriente, a gente vê que tudo isso é o cumprimento da palavra de Deus. Mas isso não deixa de nos deixar cabisbaixos, tristes com os acontecimentos que a gente vê todos os dias acontecerem. São coisas que muitas vezes a gente põe até à prova, põe até em dúvida, coisas que nós vemos na televisão, nos noticiários. A gente, nas últimas semanas aí, eu acredito que todos têm acompanhado de alguma forma, porque quando não é na televisão, é no rádio, é no Facebook, é no Instagram. Em algum lugar, a gente, às vezes, quando uma notícia é muito, de certa forma, alarmante, a gente consegue ouvir. Nem que seja de alguém, né? A gente, eu ouvi falar dessa notícia. E de uns dias para cá, a gente viu uma mãe que criava seu filho com um namorado, outra esposa, algo desse tipo. E a criança veio a falecer e a polícia investigando, até que se está chegando à conclusão que foi maus tratos, né? Entre a mãe e o padrasto, algo desse tipo. E a gente, irmãos, muitas vezes eu fico olhando, fico assistindo, e a gente fica tentando entender, irmãos, que tão falta de amor, que tão grande está sendo, irmãos, as coisas que a gente vê a acontecer, porque a gente vê que quando se trata da palavra mãe, sempre se retrata, a Bíblia sempre traz a palavra amor, apego, afeto, sempre as coisas boas que tem a se falar. Mas a gente vê, irmãos, que a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E a gente observa, irmãos, que mesmo muitas mulheres trazendo esse título de mãe, muitas vezes a gente ainda vê, irmãos, acontecer coisas que muitas vezes nós tentamos botar até a prova. Meu Deus, será que é verdade? Será que foi ela? Será que não foi? Tudo indica que é, tudo indica que talvez. E a gente fica assustados com coisas que nós vemos, com coisas que os noticiários nos mostram. Mas nada disso, irmãos, é para nos trazer medo, é para nos trazer algo que é para apenas mostrar que a Bíblia ela está se cumprindo. Mas mesmo assim, isso no dia de hoje, irmãos, não vem tirar o que esse dia ele tenta nos mostrar na manhã de hoje, o que esse dia ele tenta trazer para cada um de nós, para que nós possamos ver e entender, irmãos, que a palavra mãe é muito mais do que apenas um gesto de colocar a forma de gerar uma vida. Vai muito além do que isso. Então, irmãos, a Bíblia ela retrata algumas passagens a qual eu queria trazer de uma certa forma para os irmãos, e um texto que eu gostaria de trazer para os irmãos se encontra lá no livro de 1 Reis, capítulo o 3. 1 Reis, capítulo 3, a partir do verso 16. Lá no comecinho da Bíblia, 1 Reis. Amém? Amém, Jéssica? Que diz assim, irmãos: então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas
Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços. E a seu filho morto deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém ela disse: não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz, este que vive é meu filho, e o teu filho é o morto. E esta outra diz: não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho. E disse: ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por todo modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu, nem teu seja dividido. Então respondeu o rei: dai à primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Senhor Deus, nosso Pai que estás no céu, queremos te agradecer, Senhor Jesus, por tuas maravilhas em nossas vidas, Senhor Jesus. Queremos te agradecer, Senhor, por este dia, Senhor Jesus, que podemos te agradecer por essa dádiva, Senhor, que tu concedes, Senhor, a cada mulher, Senhor Jesus, de ser chamada de mãe, Senhor. Ó Senhor, para aquelas que tentam também abrir sua madre, Senhor Jesus, que tu possas estar abençoando a cada uma, Senhor, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, Senhor Jesus. Porque a tua palavra diz que a tua vontade é perfeita e agradável em nossas vidas, Senhor. Queremos te agradecer por cada mãe que está aqui a nos visitar, por cada mãe, Senhor Jesus, que está aqui representando o seu lar, por cada mãe que luta no seu dia a dia, Senhor Jesus, pelo sustento da sua família, dos seus filhos, Senhor Jesus. Queremos te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, esta passagem bíblica, nós poderíamos analisar ela de diversas formas. A gente poderia aqui analisar a sabedoria do rei Salomão, né? A gente poderia aqui analisar a atitude que ele teve como rei diante de uma situação a qual talvez ele nunca tivesse vivido, até parecida. Mas a gente vê que ele teve um discernimento, ele teve um entendimento, Deus colocou ali em seu coração aquela situação para ele resolver, e a gente vê que ele resolveu de uma forma que, nós olhando de uma forma atual, seria até simples, né? Não, ele falou de uma forma que a gente hoje entende, mas naquela situação que ele viveu, naquela época, naquela situação, eu acredito que foi realmente, Deus que colocou ali aquela forma dele agir, para ele ter aquele discernimento e ver quem era a verdadeira mãe. E talvez nos dias de hoje, irmãos, diante do pecado, diante da forma como a gente vê o mundo hoje em dia, talvez tivesse sido até outra resposta. Mas a gente vê, irmãos, que aqui no capítulo, no versículo 22, fala que porque o amor materno daquela mãe se aguçou, né? Ela se agitou, ela não aguentou ver aquela situação de ver que ela preferia viver distante do seu filho e saber que ele estava vivo, do que saber que seu filho iria morrer, né, à mão de uma espada.
Então ela preferia ver seu filho longe dela. Olha, eu prefiro ficar longe do meu filho, mas saber que ele está vivo. Então, irmãos, a gente vê, irmãos, em primeiro lugar, se a gente fazendo uma análise dessa história, a Bíblia, ela não relata o nome dessa mulher. Nessa passagem aqui, a gente não sabe o nome dessa mulher. A Bíblia trata essa mulher aqui como uma prostituta. A Bíblia aqui a gente vê no versículo 16, né? No primeiro. Então vieram duas prostitutas. Mas a gente começa a entender, irmãos, que indiferentemente da situação, indiferentemente da causa, da forma de viver, se é alta, se é baixa, pequena, grande, a gente entende que o título de mãe é indiferente da situação a qual você está vivendo hoje. Eu não sei qual é a sua, como é a sua vivência na sociedade, onde você trabalha, onde você estuda, como você se comporta, mas você tem esse título de mãe. Mãe é um título que, indiferentemente das circunstâncias da vida, que a gente vê que essa mulher, talvez ela vivesse, talvez não, a Bíblia relata que ela vivia na prostituição, mas ela era mãe. E a gente vê que esse título de mãe, essa dádiva que Deus deu a ela, não a impediu de ela, naquele momento ali, naquela situação, aquele instinto materno se aguçou dentro dela dizer, não, não mate meu filho não, entrega a ela cria meu filho. Aí você vê que o amor de mãe, né, se aguçou na vida daquela pessoa. O amor de mãe foi maior do que a situação que ela poderia vivenciar depois. Então ela arriscou viver longe do seu filho do que ver seu filho morto. Então, a gente começa, irmãos, a observar que o amor de uma mãe, irmãos, ele se sobressai diante de várias situações, diante de várias vivências que você pode estar vivendo, que você pode estar passando. A gente vê que é um amor incondicional, né? A gente começa a observar que é um amor que ele se sobressai a várias situações, a várias situações sociais que a pessoa está vivendo. Talvez hoje, no dia como hoje, existe aí que ganharam dos seus filhos uma viagem dos sonhos. Talvez, irmãos, tenha mães por aí que ganhou um carro 0 quilômetro. Talvez tenha mãe que ganhou uma casa dos seus sonhos de presente hoje dos seus filhos. Mas também, irmãos, tem aquelas mães que ganharam simplesmente um bilhete. Ganharam simplesmente uma caixa de bombom. Ganharam simplesmente um abraço de seus filhos, porque seus filhos não tinham uma condição de dar um presente físico. Um presente que aos olhos humanos seja uma coisa visível, palpável, né? Porque muitas vezes, irmãos, a gente julga o que os nossos olhos vê. Aquela mulher a qual a Bíblia retrata, que os fariseus, quando chegaram lá, que ela deu apenas algumas moedas ali, os fariseus julgaram aquela mulher pelo que eles viram. Que ela apenas julgaram porque aquela mulher deu apenas uma simples moeda. Mas Deus, ele quando olha o coração, como ele sonda os nossos corações, ele disse, olha, tá vendo aquela mulher ali? Ela deu mais do que todos. Porque Deus ali, ele olhou o que aquela mulher entregou, e ele viu que ela entregou tudo o que ela tinha. E muitas vezes, irmãos, por mais que a nossa oferta aos nossos olhos seja grande, seja maior, tenha um volume, mas aos olhos de Deus, irmãos, Deus não está recebendo a nossa oferta. E nessa manhã, irmãos, por mais que você tenha ganhado apenas, irmãos, um cheiro, por mais que você tenha ganhado apenas uma ligação, mas às vezes o amor que aquele filho está dando para aquela mãe, o amor, o carinho, o respeito. Porque talvez, irmãos, aquela mãe que hoje talvez tenha ganhado um carro, ganhou uma viagem, mãe, está aqui as passagens de avião, aqui está os comprovantes do hotel que a senhora vai ficar. Talvez aquela mãe, irmãos, talvez ela esteja querendo apenas o amor daquele filho. Muitas vezes ela quer apenas um carinho que às vezes ela não tem.
Eu estou falando isso, irmão, só como exemplo, viu? Se você estiver ganhado isso, amém, viu? Se não quiser ir, chama o irmão Jamerson, que ele vai no seu lugar. Mas é só para a gente tentar entender, irmãos, que o amor, o carinho, não está depositado naquilo que a gente pode pegar, naquilo que a gente pode tocar. O amor, o carinho, o respeito é algo muito maior, é algo muito mais que não é algo tocável, não é algo que possa ser penetrado, não é algo que possa ser interferido. Por isso, irmãos, que o amor de Deus na nossa vida, irmãos, ele não se constitui pelo que Deus pode nos dar, pelo que Deus nos pode... Hoje pela manhã, a irmã foi muito feliz em dizer, por mais que muitas vezes, irmãos, nós possamos abrir nossa despensa, nós possamos abrir nosso armário, o guarda-roupa, não tem uma roupa bonita que você gostaria. Eu já vi pessoas dizer, olha, eu não vou para a igreja hoje não, que eu não tenho uma roupa, eu não estou com uma roupa, minha roupa está rasgada, minha roupa... Por mais que você não tenha, irmãos, mas o amor de Deus, ele é uma coisa incondicional, ele não está depositado naquilo que Deus te dá. Às vezes se nós fôssemos olhar com um olhar humano, talvez você possa até imaginar, poxa, Deus deve amar mais o irmão Vinícius, que está ali bonito, e ama menos a minha pessoa. Porque muitas vezes nós queremos olhar, depositar pelo que nós vemos, pelo que nossos olhos ele pode alcançar. E se fosse dessa forma, irmãos, o que seria de nós? Então, irmãos, o presente que Deus tem para você hoje, mãe, para você, mulher, que talvez seu filho esteja longe, talvez você não tenha nem condições de ter abraçado seu filho hoje, talvez você não tenha condições de ter dado um cheiro no seu filho hoje, vai muito mais além do que você pode tocar, vai muito mais além do que você pode fazer, do que você pode abraçar, do que você pode... Que nós possamos, irmãos, sentir esse amor de Deus, mesmo sem você poder tocar, mesmo sem você poder... Porque o amor de Deus é o que nós sentimos dentro de cada um de nós. É dentro de mim, é dentro de você, é dentro de cada um de nós que esse amor de Deus, ele é constituído. Nós vemos que o amor que essa mulher, ela depositou, o carinho, é muito mais além do que o seu bem-estar próprio. Porque aqui no versículo 26, quando ela pede, irmãos, para o rei dar o seu filho para aquela outra mulher, ela estava indo muito além do que o seu próprio bem-estar. Ela não estava se preocupando com o seu bem-estar. Porque naquele momento, irmãos, ela estava se preocupando com a vida do seu filho, com a vida daquele filho ali, a qual ela tinha dado à luz. A gente vê que ela estava se preocupando com o amor, quando Jesus, irmãos, por isso que o amor de Deus, o amor de Jesus, ele se compara, irmãos, ao amor de uma mãe, que vai muito mais além, porque quando Deus, irmãos, ele seu filho, quando Jesus ali estava se entregando naquela cruz do Calvário, ele estava, irmãos, não estava vendo o seu bem-estar físico, porque ali a gente sabe, irmãos, que Jesus, por mais que ele veio como ele era a Trindade, mas ele sentiu as dores, irmãos, dali, ele sentiu as furadas, ele sentiu os açoites que ele sofreu, tudo ele sentiu, irmãos. Então ele estava preocupado muito mais além do que o seu próprio bem-estar. Então, irmãos, é quando Deus, ele compara, lá no livro de Isaías, capítulo 49, só para nosso conhecimento, capítulo 49, versículo 15, que diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho, que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Glória a Deus, irmãos. Então, irmãos, é algo difícil, né, irmão? A gente, olhando até aos olhos humanos, a gente já acha quase impossível, né? Uma mãe se esquecer do seu filho. A gente fala isso porque nós vemos nos dias de hoje, irmãos, a multiplicação, o pecado, como a Bíblia retrata, por se multiplicar a iniquidade. Então a gente vê que nos dias de hoje nós estamos vivendo os dias, irmãos, que as mães, muitas mães estão esquecendo do cuidado, do zelo a qual Deus, ele
destinou a cada uma. Cuidar do seu filho, proteger, amar, guardar de todo mal. Nós não vemos que existem coisas que realmente estão acontecendo. Mas a Bíblia, irmãos, quando a gente fala no nosso lado espiritual, a gente vê que é algo quase impossível. É uma mãe esquecer de um filho. O pastor contou, né, eu me lembro que ele falou numa ilustração, né, daquela mulher que entra na caverna, né, seu filho, e aquela voz disse, olha, pega tudo que tu tem, mas não esquece do tesouro, não esquece. Quando só vai ter alguns minutos, eu acho que alguns irmãos já escutaram essa ilustração, que diz, olha, você só vai ter 10 minutos para pegar tudo que você puder pegar nessa caverna. Entra, mas não esqueça do mais importante, não esqueça. E ela entra com seu filho e começa a pegar os tesouros, começa a pegar o ouro, pedras preciosas, e quando a voz diz, olha, só falta um minuto, ela sai desesperada para a caverna não se fechar. Ela esqueceu do filho, irmãos. Ela esquece do seu filho. E essa ilustração, irmãos, ela tenta trazer à nossa memória justamente essas coisas, irmãos, que muitas vezes na nossa vida nós nos preocupamos com coisas materiais, com os nossos tesouros que nós agregamos à nossa vida aqui na terra, e muitas vezes nós nos esquecemos do que Deus colocou em nossas mãos para nós cuidarmos. Os filhos, irmãos, são heranças de Deus na nossa vida, que nós temos que entender que é uma responsabilidade nossa, cuidar e zelar. E a gente vê que com o passar do tempo, com o passar dos séculos, a gente vê que isso tem perdido um pouco, irmãos. Pessoas têm perdido essa compreensão, esse entendimento do que Deus ele deixou para cada um de nós, essa responsabilidade. E aqui o profeta Isaías, ele tenta mostrar aqui para as nossas vidas, que Deus aqui fala para ele, olha, pode uma mulher, pode, irmãos, porque pode acontecer, a Bíblia está dizendo que pode, é porque pode. Olha, pode até acontecer, olha, de uma mulher esquecer do seu filho que ainda mama. E a Bíblia ainda retrata assim, ó, que ainda mama. Porque esquecer de um filho que já está feito eu, ainda, olha, já está grande mesmo, já se cuida só, né? Mas a Bíblia retrata, irmão, filho que ainda mama. Então, irmãos, um filho que mama, irmão, é aquele filho que você cuida, é aquele filho que ninguém pega. Você não deixa uma criança pegar. Você, olha, você se sente, sente, bota um pouquinho aqui. É aquela coisa que você não perde da vista. Você não deixa. A gente vê que até os animais, irmão, já até os animais. Você chega, quem já chegou perto de uma galinha que está, né, com seus filhotes ali, né? Rapaz, a situação é feia, viu? Não brinque não, que você pode se machucar, viu? Às vezes um bicho tão pequenininho, mas pode botar você para correr, viu? Então, irmão, e eu for falando, a gente vê os cachorros, eles têm aquela proteção, eles têm aquele cuidado, eles têm aquela responsabilidade, né? Vamos dizer assim. A cada natureza, Deus colocou, tem animais que passam semanas, depois que o animal desmama, ele já vai para a natureza e se cuida só. Cada um, nossos filhos não, a gente cuida, a gente abraça, às vezes fica de maior e você, aí parece que o zelo se apega mais ainda, né, Leo? A irmã de Leus ali sabe. A gente sabe, a gente cuida mais ainda, aquele abraço, aquele carinho, porque nós nos preocupamos, irmãos, com a vida. A vida secular, a gente se preocupa porque ele vai passar pelos que nós passamos também. Olha, foi difícil para mim, a luta, olha, primeiro emprego, primeiro filho, e a mãe está ali, e o filho vem para a casa da mãe para tirar o resguardo, é aquela coisa, aquele cuidado, e são essas coisas que a gente se preocupa. Mas a Bíblia aqui, irmãos, está dizendo, mesmo que uma mãe se esqueça, irmãos, mesmo que essa mãe que tanto zela se esquecer do seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti. Então, irmãos, nós não podemos falar de um amor de uma mãe sem comparar o amor de Deus na nossa vida também, irmãos. É quase impossível da gente falar de um amor de uma mãe sem comparar com o amor de Deus, porque o amor de Deus, irmão, ele ainda se sobressai sobre tudo e sobre todos. A gente vê que o amor de Deus na nossa vida, ele é incondicional, porque quando a Bíblia diz, irmãos, olha, mesmo quando nós permanecemos infiéis, Deus ele permanece fiel na vida do homem.
Mesmo quando nós, irmãos, estamos cheios de pecado, mesmo quando nós, irmãos, estamos no erro, mas mesmo assim, irmãos, quando a gente se volta para Deus, quando a gente pede perdão, Senhor, eu errei. A Bíblia diz que o rei Davi, irmãos, mesmo com a vida, mesmo depois dos seus pecados, mesmo depois das suas falhas, mas a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, irmãos, quando ele se voltava para o Senhor, ele se aquebrantava. Deus olhava o coração de Davi e via que Davi ele se arrependeu do fundo do coração dele, irmãos. Irmãos, será que quando a gente clama a Deus, será que quando a gente pede perdão a Deus, irmãos, será que a gente se aquebranta como o rei Davi se aquebrantava, irmãos? E Deus olhar para o nosso coração mesmo, de verdade, e olhar assim, ó, realmente, ó, meu servo ali, ele se arrependeu. Porque muitas vezes, irmãos, nós pecamos, erramos, e quando nós vemos a consequência do nosso erro, a gente corre para pedir perdão. Mas a gente muitas vezes corremos para pedir perdão pelo medo daquela consequência. Senhor, deixa, eu vou pedir perdão logo. Mas, irmãos, nós temos que realmente pedir perdão se aquebrantar verdadeiramente, irmãos, verdadeiramente, para que Deus possa olhar para os nossos corações, irmãos, e ver que o nosso arrependimento, ele é de coração. Irmãos, existem muitas mães na Bíblia, irmãos. A gente retrata assim porque o nosso tempo é curto, mas existem muitas mães a qual a Bíblia retrata, que foram exemplos também, exemplos para cada um de nós, não só exemplos para vocês que são mães também da época de hoje, mas exemplos para nós homens também, porque não é porque é uma mulher que não pode deixar de ser um exemplo para mim, que sou um homem, para os homens daqui da igreja, são exemplos de fé, exemplos de perseverança. Agora mesmo, né, a gente poderia falar da história de Sara, né? Sara foi uma mulher também que ela perseverou. Sara foi uma mulher, irmãos, que ela passou a vida, e essa semana eu estava olhando, está passando até numa emissora de televisão, né, a novela Gênesis, né, a qual retrata de uma forma, mas você consegue, porque quando a gente às vezes vê uma ilustração, parece que a gente consegue viver, olhar uma coisa de uma forma mais aglobada, né, mas a palavra de Deus, irmãos, ela é bem clara. Quando você estiver com dúvida, quando você estiver querendo conhecer uma história, não vá se apegar só com novela, com televisão, não, que muitas vezes ali retrata de uma forma que tenta mostrar a você para que você esteja ali, porque a televisão ela tenta mostrar um entretenimento, de uma forma que você possa fixar seus olhos, para que você tenha aquela vivenciar uma emoção. Mas qualquer dúvida, irmão, vá para a palavra de Deus. Oh, será que foi assim? Será que aí está um pouco de menos, um pouco de mais? Será que a ficção aí está? Vá para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela fala de uma forma verdadeira. Mas a gente vê, irmãos, que Sara foi uma mulher, irmãos, que ela viveu a sua vida toda. E a gente vê, irmãos, como hoje em dia também existem várias mulheres, irmão, que lutam pela sua maternidade. Eu vi que a minha irmã, para ser mãe, ela passou por um sofrimento também. Não se compara com o de Sara, porque a gente vê que a Bíblia relata que Sara foi mãe aos 90 anos. Quase aos 90, foi 90 anos. 90 anos, irmãos. Imagine você, talvez nos dias daquela época, as mulheres viviam mais, viviam também, mas de qualquer forma, irmãos, é uma coisa que nenhuma mulher, eu vejo que minha irmã, ela foi mãe faz uns 5 anos, né? Aos 30 e poucos anos, mas ela perdeu umas 2 barrigas. Ela engravidou, perdeu, sofreu aquela agonia, engravidou de novo. E a família toda começa a acompanhar aquele sofrimento, aquela tristeza, vivenciando aquela tristeza que aquela mulher que quer ser mãe, casada, vê o tempo passar, ela vê a idade começar a chegar perto, ficando uma mulher madura, e vê, aí chegam os dias das mães, aquela tristeza, aquela emoção. E a gente vê, irmão, a gente começa a vivenciar quando é uma mãe, uma irmã nossa, quando é uma pessoa próxima, a gente começa a vivenciar. A gente começa a se entristecer também, meu Deus. E às vezes eu ficava imaginando, o Senhor me deu 4 para mim, para eu cuidar, e às vezes tem uma pessoa que quer 1. A gente fica querendo se colocar naquela
aquela pessoa. Eu digo, meu Deus, e tem pessoas que têm apenas um filho e não tem essa oportunidade, mas, Senhor, Tu sabe todas as coisas, Senhor. Tu sabe que nós não estamos aqui para blasfemar, nós não estamos aqui para querer questionar a vontade de Deus. Mas muitas vezes a gente pensa, irmão, como seres humanos que nós somos, a gente fica querendo entender o trabalhar de Deus. Mas o trabalhar de Deus, irmão, não é da forma que eu quero, não é da forma que o irmão quer, é na hora que Deus quer, no momento que Ele quer. Hoje minha irmã é mãe de uma menina que é uma bênção de Deus, tem 5 anos, né? 5 anos já, a Marina. É glória, é só bênção. Veio só uma, mas também veio... Entendeu, irmão? Mas Deus, Ele é Deus, irmãos. Ele dá a hora que Ele quer. E a gente vê, irmãos, que Sara, mesmo nos momentos de dificuldade que ela passou, a gente vê que Sara, ela pediu para seu esposo se deitar com uma serva para poder, porque ela não aguentava mais aquela situação que ela estava vivenciando. Talvez fraqueza, talvez tenha sido, porque ela também tinha um lado dela humano. Mas a Bíblia fala, a gente poderia citar, irmãos, os momentos de perseverança que Sara teve, os momentos de luta que ela passou. A gente podia observar aqui a fidelidade de Sara, mesmo passando por essas tribulações, por esses problemas. A gente vê que quantos partos Sara não deve ter ajudado ao longo desses 90 anos, ajudado as outras mulheres a dar à luz, ajudando, cuidando. E quantas vezes ela pode ter questionado ao Senhor, Senhor, eu só queria um, eu só queria... Hoje em dia a gente vê pessoas, irmãos, que dão à luz 1 filho, 2 filhos, troca, vende, faz coisas absurdas aos olhos humanos. Aos olhos humanos, irmãos, já são coisas absurdas. Imagina aos olhos de Deus. Pessoas, irmãos, que Deus dá aquela dádiva de ser mãe, e às vezes faz coisas que, se aos olhos humanos a sociedade condena, imagine Deus, irmãos. Deus que olha lá dos céus, olha para aquela pessoa. Então, irmãos, a gente podia observar esses pontos que Sara teve, esses pontos positivos que nós podemos trazer para a nossa vida. E outro ponto positivo na vida de Sara também foi que ela teve sempre a esperança. Ela manteve essa esperança dentro dela, irmãos, acesa. E ela creu que um dia Deus iria abrir a sua madre. Ela creu que Deus um dia, e ela iria alcançar essa bênção diante de Deus. E a gente vê, irmãos, que nós que esperamos no Senhor, que buscamos ao Senhor, nós alcançamos as misericórdias de Deus. Não é por merecimento, não é por nossos merecimentos, irmãos, porque nós não merecíamos. É pela misericórdia de Deus na nossa vida, é pela graça de Deus na nossa vida. Então, irmãos, você que é mãe, para você que ainda vai ser mãe, para você que já tem seus filhos criados, independente da etapa que você está vivendo. Hoje nós criamos nossos filhos, como o pastor foi muito feliz em dizer, que o problema muitas vezes não é apenas dar à luz um filho, é criar, irmãos. Nós estamos vivendo nos momentos na nossa sociedade que a gente tem medo de deixar um filho ir na padaria sozinho. Às vezes você não quer deixar mais seu filho numa padaria. Você vai, eu percebo que às vezes meus filhos vai, a mulher fica assim da janela olhando, observando, porque não confia mais em um trajeto, um determinado trajeto. E se for um lugar que você não tem uma visibilidade, você nem quer deixar mais. Aí é difícil. Nós estamos vivendo momentos difíceis, irmão, momentos que nós devemos criar nossos filhos, pedindo ao Senhor que nos dê a graça, nos dê a misericórdia, porque não é apenas dar à luz um filho, é a responsabilidade que nós temos de criar nossos filhos. A gente poderia citar aqui mães que tiveram seus filhos na Bíblia, que não tiveram um bom ensinamento, não criaram aos pés do Senhor, não criaram seus filhos de acordo com a palavra de Deus. Deus faz as coisas, irmão, da forma como que Ele quer. Uma coisa que eu sempre
digo à minha esposa, eu digo, olha, nós temos que fazer a nossa parte, porque diante de Deus, irmãos, nós temos que ficar isento de qualquer culpa, de saber que a nossa responsabilidade, irmãos, de como pai, de ensinar, de cuidar, de zelar pela palavra de Deus na vida dos nossos filhos, nós cumprimos a nossa obrigação, irmãos, como essa responsabilidade que Deus ele nos dá a cada um de nós, falando agora de pai e de mãe, porque também não tem como falar de uma mãe sem também não falar do pai, né? Tem que jogar um pouquinho, dividir as coisas. Então, irmãos, que nessa manhã nós possamos, irmãos, assumir essa nossa responsabilidade de criar bem nossos filhos, para que nossos filhos, quando crescer, irmãos, eles tenham conhecimento de tudo aquilo que ele aprendeu, para mesmo quando o mundo, irmãos, vier contaminar, vier tentar penetrar, vier tentar, eles vão ter uma mente, irmãos, focada, eles vão ter uma mente, por mais que haja falhas, por mais que as coisas venham a acontecer, mas ele vai entender que aquilo não é o caminho correto. Eles vão entender que não foi aquilo que ele aprendeu. Na nossa vida, irmãos, nós não, durante a nossa vida, a gente não só faz coisas boas, não. A gente acontece deslizes na nossa caminhada. Nós somos adultos hoje em dia, mas durante a nossa caminhada, acontece erros. Em vez em quando eu posto meus trabalhos, tudinho, aí tem um amigo meu aí eu posto trabalho fazendo um serviço, aí ele só olha minhas fotos para me criticar, rapaz. Ele fala, olha, eu tô vendo aí que tu tá sem os óculos, eu tô vendo aí que tu tá sem isso, eu tô vendo. Aí, mas são essas coisas na nossa caminhada, irmãos, que acontecem, as nossas falhas, vamos dizer assim, mas que serve, mas nós sabemos o correto. A gente nunca faz às vezes não é falta de conhecimento, você sabe o caminho certo a se fazer, você sabe a forma certa de agir, mas muitas vezes, irmãos, a correria, o erro, a preocupação faz com que você erre, mas os ensinamentos que seu pai lhe deu, que sua mãe contou, as histórias, tudo isso fica na memória, irmãos. Então que a gente possa nessa manhã aprender isso, que a gente possa fazer como Sara, que perseverou, que teve esperança, que lutou, que soube esperar o seu tempo, sobre criar o seu filho, que possa ter essas coisas boas na vida da gente e guardar no nosso coração. A Bíblia diz que guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Que nós possamos também, irmãos, pedir para nossos filhos, ensinar para que eles possam guardar no coração de cada um, porque quando nossos filhos estiverem lá no mundo, irmãos, vai ser uma briga deles com o mundo, aí eles vão estar lutando só. Talvez você não esteja na hora para mostrar seu filho, mas ele vai se lembrar dos ensinamentos que você, mãe, deu para cada um dos seus filhos. Que Deus possa abençoar a vida de cada uma de vocês, mãe, que vocês estejam de parabéns no dia de hoje, que o respeito, o carinho, o amor possam lhe acompanhar durante toda a sua vida, durante toda a sua trajetória, que vocês possam sentir esse amor de Deus na vida de cada um de vocês, e que seus filhos possam amar e respeitar também cada uma de vocês nessa manhã. Eu agradeço a oportunidade e o pastor está com a palavra nesse momento. Glória a Deus, queridos, que Deus continue abençoando o nosso irmão auxiliar, futuro diácono Jamerson, e essa palavra maravilhosa, vinda da parte do Senhor Deus, para você, mãe, para nós, pai, e para os filhos também, para toda a igreja do Senhor Jesus. Palavra muito boa, que Deus continue abençoando. Louvamos a Deus pelas mães que estão aqui presentes, a nossa irmã Francinete, a nossa irmã Edileuza, a nossa irmã Carminha, a nossa irmã Maria José, conosco também, a nossa missionária Raquel, a nossa irmã Marluce Roberta, Maria do Amparo, a nossa irmã Francisca e a nossa irmã, mãe da nossa irmã Mirelle, e de lado aí do presbítero Sérgio também, que Deus abençoe, que estão nos visitando também, na DEG também, Deus abençoe cada mãe.